Uma caixa de bis branco para quem adivinhar qual foi o período da nossa história recente em que a circulação de desinformação se tornou caso de vida ou morte. Bom, acertou quem pensou na pandemia de coronavírus de 2019, que se alastra pelo mundo e chega ao Brasil em 2020, uma doença ainda desconhecida da comunidade científica e que por isso mesmo gera uma corrida entre cientistas e pesquisadores atrás de informação e de conhecimento sobre essa nova doença para que se possa desenvolver formas eficazes de combate, como, por exemplo, a produção e a fabricação de uma vacina. Além da informação científica, a informação midiática, aquela que a população recebe através dos órgãos, dos veículos de imprensa, é fundamental para que a gente tenha acesso às novas descobertas da ciência e para que a gente saiba também como se precaver, como se prevenir dessa doença. As iniciadas e os iniciados no Clube do Livro Felipe Neto, que esse mês estão lendo Corpos Secos, sabem da importância da informação científica e da informação midiática de qualidade. Desde o início do livro, a gente acompanha a saga dos personagens Mateus e Tulipa. A Tulipa, que é uma delegada federal responsável pela segurança e pela integridade física do Mateus, que é o personagem contaminado com a síndrome do corpo seco, que ainda é assintomático, ou seja, o único que não desenvolveu os sintomas da doença. E a Tulipa é responsável pela segurança não só dele, Mateus, mas também de um HD, o qual ela enfrenta um verdadeiro apocalipse zumbi para proteger, porque nesse HD está toda a informação científica sobre o caso do Mateus. O rádio também é um veículo muito importante de informação, da informação midiática, não só para a Tulipa, para o Mateus e para os personagens desse núcleo, mas também para os personagens que estão isolados numa chácara, como é o caso da Regina, que dependem do rádio, já que o acesso à internet nesse Brasil pós-apocalíptico não existe mais, dependem então do rádio para obter informação sobre para onde fugir, para onde se refugiar, né? No caso de um alastramento ainda maior da doença, e qual seria esse lugar no Brasil, então, que estaria protegido. E é através do rádio que os personagens têm essa informação. E assim como no Brasil pós-apocalíptico ficcional de Corpos Secos, o Brasil pandêmico dos anos de 2020, 2021 e 2022 também precisava muito de uma informação científica e de uma informação midiática de qualidade. No Brasil, a situação ainda foi agravada pelo fato de termos uma gestão negacionista durante a pandemia, de um governo que propositalmente ia contra as medidas sanitárias preconizadas pela Organização Mundial da Saúde, como o uso de máscaras e a adoção do lockdown, e também por apostar em tratamentos com ivermectina e com cloroquina, mesmo depois da comunidade científica ter desacreditado esses medicamentos como eficazes no combate ao coronavírus, e também por desacreditar as vacinas. Depois que as vacinas foram desenvolvidas, havia também essa situação de dúvida que era disseminada, dentre outros atores, pelo que a Comissão Parlamentar de Inquérito chamou de Gabinete do Ódio. Um gabinete do ódio que é também descrito com muito detalhe no novo livro do Felipe Neto, Como Enfrentar o Ódio, e que trata, dentre outros assuntos, desse gabinete do ódio, que é voltado não só para a destruição de reputações de seus opositores, mas também por gerar esse clima de negacionismo científico e também ambiental. Essa situação fez com que, embora a gente seja menos de 3% da população mundial, tenhamos tido no Brasil 13% das mortes por coronavírus, superando a casa dos 750 mil mortes. Toda essa situação de negacionismo científico vivida durante os anos de pandemia é tratada no meu novo livro Miséria da Informação, Dilemas Éticos da Era Digital. Eu sou Arthur Coelho Bezerra, sou cientista da informação e pesquisador titular do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, que é um órgão do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, responsável, dentre outras coisas, pelo combate à desinformação. E nesse meu novo livro, eu falo não apenas da desinformação durante o caos da pandemia, mas também de outros dilemas éticos dessa nossa era digital, como, por exemplo, a circulação de discursos de ódio,
de racismo e de sexismo algorítmico nas redes, de vigilância de dados e de todos esses grandes problemas que nós temos hoje, no momento em que algoritmos são responsáveis por fazer com que a informação circule ou deixe de circular. E a gente sabe que a desinformação, assim como a informação informa, a desinformação é uma informação que deforma. Ela deforma a realidade, ela traz a incerteza e a insegurança, e ela também impede uma gestão, por exemplo, eficaz de uma pandemia. Então, não só em momentos mais caóticos, como a pandemia, ou em momentos mais sensíveis, como eleições, por exemplo, é importante que constantemente a gente aprenda a buscar a informação de qualidade, a informação confiável, checando em fontes diferentes, procurando a validação dessas informações e buscando nos certificarmos de que essa informação provém de uma fonte que pode ser, inclusive, questionada, porque a ciência e a imprensa também precisam ser questionadas vez ou outra. E a dúvida, ela é a própria força motriz da ciência, a própria fagulha. É através da dúvida que os pesquisadores e os cientistas vão investigar nos mais diversos campos do conhecimento para trazer novos descobrimentos, novas pesquisas, novas informações que possam então ser comunicadas e divulgadas ao público. E ao público cabe então manter esse espírito da dúvida científico saudável, mas também fugir dessa dúvida deliberada, ou seja, dos mercadores da dúvida que tentam trazer a desinformação propositalmente para enganar ou para obter algum tipo de ganho, seja político, econômico ou pessoal de outra forma. E eu encerro dizendo que é importante não apenas o estímulo a essa educação midiática e as competências de avaliação crítica e uso ético da informação por parte de toda a população, mas é importante também que a gente tenha um marco regulatório para a ação das plataformas digitais, para que a gente tenha um controle maior da circulação de desinformação, de notícias falsas, de discurso de ódio, de racismo e sexismo algorítmico e de diversos outros dilemas éticos dessa nossa era digital. É uma regulação das plataformas digitais que não se propõe a ser qualquer ataque à liberdade de expressão, mas simplesmente o desenvolvimento de um arcabouço jurídico para que as plataformas possam, inclusive, ser responsabilizadas quando, por exemplo, estimularem algum tipo de conteúdo desinformativo, como muitas vezes a gente vê acontecer. É só assim, com a educação midiática e a competência crítica em informação dos indivíduos e com, no âmbito governamental e jurídico, a regulação das plataformas digitais, que a gente vai conseguir eficazmente combater a miséria da informação.